Primeira vez na guerra, o setor energético do Irã, ou um setor importantíssimo de energia do Irã, que é a produção de gás, a energia elétrica deles, depende desses campos de gás. Esses campos foram alvo de bombardeios diretos. Evidentemente, a retaliação veio, a Guarda Revolucionária anunciou e fez, atacou o mesmo tipo de instalação no Catar, provocando o que a gente pode dizer sem exagero, uma enorme apreensão e em partes de mercados até mesmo um pouco de pânico em relação ao fornecimento de energia. Confira, antes da gente ir para a conversa, a contribuição da nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Mariana Giangiacomo. No Catar, a cidade industrial de Ras Laffan, centro da indústria de gás do país, foi alvo de ataques. Na Arábia Saudita, 4 mísseis balísticos foram interceptados sobre a capital Riad, segundo informou o Ministério da Defesa. Os ataques aconteceram horas após o Irã prometer retaliações em todo o Golfo como resposta a bombardeios que atingiram o campo de gás natural de Salt Pars, a maior reserva do mundo, compartilhada com o Catar. Autoridades iranianas acusam Israel e os Estados Unidos pela ofensiva. É a primeira vez que instalações de produção de petróleo e gás natural iranianas se tornam alvos na guerra. Na semana passada, Israel atacou diversos depósitos de combustível do país. Em comunicado, a Guarda Revolucionária Iraniana solicitou a retirada de moradores e funcionários de instalações petrolíferas na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira, ataques israelenses eliminaram o ministro da inteligência do Irã, Esmail Khatib, apontado como um dos responsáveis pela prisão e assassinato de manifestantes durante os protestos da virada do ano. É o terceiro assassinato de um alto oficial iraniano em 2 dias. Em resposta, o Irã lançou bombas de fragmentação sobre Tel Aviv. Ao menos 2 pessoas morreram. No Líbano, a Força Aérea de Israel atingiu alvos no centro de Beirute pela primeira vez. Foi o maior ataque em décadas na capital libanesa. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, quase 1.000 pessoas já morreram desde o início dos ataques israelenses em 2 de março. Aqui nos Estados Unidos, autoridades de inteligência do governo Trump prestaram depoimento no Senado sobre a situação no Irã. A diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, afirmou aos parlamentares que o regime iraniano foi enfraquecido, mas segue intacto. O presidente, Donald Trump, ameaçou abandonar os esforços pela reabertura do Estreito de Hormuz, fechado pelo Irã. Abre aspas. Eu me pergunto o que aconteceria se acabássemos com o que resta do Estado terrorista iraniano e deixássemos os países que o utilizam, e não nós, responsáveis pelo chamado Estreito. Isso despertaria alguns de nossos aliados indiferentes. Fecha aspas, disse o republicano nas redes sociais. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a aliança militar discute com países aliados formas de reabrir Hormuz, destacando que a rota marítima precisa voltar a funcionar. Paulo, deixa eu começar por você. Há vários aspectos para a gente abordar. Eu vou abordar o primeiro deles, que são os ataques ao setor de produção de energia, ali na região do Golfo Pérsico. Era um dos cenários mais temidos. Até aqui, por exemplo, do ponto de vista do Irã, instalações como essas que foram bombardeadas nas últimas horas, elas são vitais para o funcionamento do grid de eletricidade do país. Do ponto de vista de Israel, faz sentido esse tipo de ataque. Já o que a gente identifica como estratégia de Israel realmente é devastar o Irã e diminuí-lo, seja como for, militar, e diminuí-lo como Estado capaz de funcionar. Não sei se do ponto de vista dos americanos faz tanto sentido assim. Qual é a racionalidade que você encontra disso? Porque a retaliação iraniana foi a mesma, prejudicar o setor de energia. Pois é, William. Nós estamos vendo uma escalada bastante grave da guerra, né? Então, escalando no Golfo, escalando no próprio Irã, esses assassinatos, essa eliminação seguida, né, de todas as lideranças iranianas, a expansão da guerra para os outros países do Golfo, para o Líbano, é muito grave. O que o Irã tenta fazer, né? O Irã, ao ter suas instalações petrolíferas atacadas, ela escala a crise, devolve na mesma moeda,
com um ato desesperado de dizer: olha, se vocês continuarem bombardeando as nossas instalações petrolíferas, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos transformar isso aqui num caos, né? O que acontece, William, é que na guerra, né, isso Sun Tzu já escreveu, o general se reporta ao soberano. Quando Israel e Estados Unidos vão eliminando todos os soberanos, um a um, em sequência, quem vai tomando as decisões é cada vez mais o nível tático, que também não tem muito a perder, né? Está lutando pela própria sobrevivência, são os generais. E também Sun Tzu diz que num cerco, quando você cercar o inimigo, você tem que deixar uma escapatória para ele, porque se você não deixar nenhuma escapatória, ele vai partir com toda a força para cima de você. É exatamente o que está acontecendo. O Irã não tem mais muito a perder. O que mais o Irã tem a perder? Então a única alternativa que lhe resta é escalar com toda a força, e é isso que ele está fazendo, na esperança que o preço que está sendo cobrado da comunidade internacional, do sistema internacional, exerce uma pressão tão forte no presidente Trump que ele interrompa a batalha e convença os israelenses a interromperem a batalha. Essa é a única esperança que resta aos iranianos. Eles estão cercados sem nenhuma alternativa. Então eles partem com toda a força para cima do inimigo. Hoje a gente viu aí nos Estados Unidos, Fernando, um espetáculo fascinante. Eu digo fascinante porque é altamente atraente quando você vê os responsáveis por municiar o homem que toma essas decisões, o presidente americano, os responsáveis do setor de inteligência, que são os responsáveis por dar a ele os subsídios para ele tomar as decisões, por exemplo, essa que ele tomou, serem fritos no Congresso. E aí se torcendo, se retorcendo para dizer, olha, não é bem o que o Trump disse, o que nós dissemos para ele, mas sem contradizer o chefão. Mas mesmo assim ficou patente. Alguns dos depoimentos hoje trazem claro para quem lê nas entrelinhas que o que o Trump usou como, digamos, justificativa para começar a guerra não estava sendo dito a ele pelos responsáveis pela inteligência. Claro que é exatamente o que você está dizendo. O ponto principal, me parece, o primeiro, como você bem coloca, as justificativas pela ação, seja a completa destruição do arsenal de produção de enriquecimento de urânio do Irã. Dependendo de para quem você perguntava ao longo do dia na comissão, chegavam respostas diferentes. O argumento do Trump, por exemplo, de que um ataque poderia estar sendo preparado por Israel contra o Irã. Então, e como o Irã responderia, isso seria um ataque preemptivo, algo parecido. É um caos, né? A maneira como a gente acompanha o dia hoje foi de um caos nos elementos de inteligência. Ontem a gente teve figuras importantes dentro da Organização de Inteligência dos Estados Unidos saindo. E um ponto, acho que me parece bastante explícito, é que não há uma saída, ou pelo menos não há um mecanismo claro de como os Estados Unidos podem sair agora, dando aí ao Trump uma chave para ele dizer que teve uma vitória ou algo parecido. Escolhendo quem está acompanhando a gente, ao longo dos últimos 3 dias, o Trump já pediu ajuda à OTAN para liberar o Estreito de Hormuz. Depois ele disse que não precisava de ajuda. Depois ele disse que ia conseguir liberar o Estreito sozinho. E hoje, como a gente viu na matéria, já disse que pode ser que ele vá embora e ninguém tem muita certeza dentro desse tipo de processo. Acho que um ponto essencial, Vac, que a gente vem debatendo ao longo das últimas semanas também é, mesmo que o Estreito se abra agora, na medida em que a gente já começou a observar ataques a instalações de produção de energia, como a gente viu hoje, as chances são bastante explícitas de que o petróleo não vai cair tão cedo. Então, aqui nos Estados Unidos vai aumentar o preço, já está aumentando o preço do diesel, vai aumentar o preço de alimento. Eu lembro que em novembro tem eleição, né, de midterm, em que a gente vai ter aí a troca, possível ou não, das figuras de liderança do Congresso. Então, me parece que os mecanismos, os dispositivos que a gente tinha para tentar compreender a razão do conflito e como que ele acaba, sendo muito sincero, ninguém tem muita certeza agora. Paulo, você, como o Fernando também, claro, você é um estudioso de história militar, de história de conflitos, e boa parte dos comentaristas, se eu estou lendo os bons comentaristas dos Estados Unidos, talvez você esteja lendo outros, você me corrija. Uma boa parte dos comentaristas nos Estados Unidos tem dito o seguinte: a gente começa a ver a repetição, no caso dessa guerra contra o Irã, a gente começa a ver a repetição de um padrão meio que estabelecido em intervenções americanas nessa região.
Qual é o padrão? As expectativas não se cumprem. As expectativas iniciais, por exemplo, em relação à guerra do Irã, e os números que o Reg 7 apresenta são absolutamente estupefacientes. 7.800 alvos foram atingidos, 1.000 apenas no primeiro dia de guerra. Agora, os israelenses estão dizendo que acertaram 7.600 alvos. Não há registro na história militar recente de um país que tivesse sido atacado com tamanha proporção e continue respondendo, continue desafiando, continue impondo, de certa maneira, a sua estratégia ali na região. Estamos vendo de novo a repetição de um padrão pelo qual expectativas no começo da guerra não se cumprem? O problema foi a definição muito pouco precisa dos objetivos políticos, William. Como o professor falou, não se sabe exatamente por que se foi à guerra. Do lado israelense, está muito claro o objetivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que inclusive é apoiado pela enorme maioria da população, é causar o máximo de dano possível ao Irã, destruir o máximo possível o Irã. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, qual seria o objetivo político do presidente Trump, né? Inicialmente se falava na troca do regime. E já se viu que essa troca do regime não vai ser alcançada pela estratégia da utilização somente do poder aéreo, que é isso que você se referiu, 7.000 ataques americanos, 7.000 ataques israelenses, eles vão acertar os alvos, eles vão destruir os alvos, mas eles não vão conseguir tirar o líder da cadeira e colocar um outro no lugar, aquele que eles querem. Para fazer isso, eles precisam ter tropas terrestres, tropas no terreno, coisa que o presidente Trump disse que não iria fazer. Não existe uma solução tática, William, que resolva um problema estratégico. A competência dos militares americanos e israelenses em acertarem o alvo, ela é tremenda, eles estão acertando o alvo. Só que do outro lado, o iraniano se preparou para essa guerra. Ele fez uma descentralização das ações, tem 31 áreas, tem 31 comandos da Guarda Revolucionária Iraniana espalhadas pelo território iraniano. Esses comandos receberam ordens pré-aprovadas, listas de alvos pré-aprovados e iniciativa. Vocês podem atirar mesmo sem receber ordem. Por quê? Porque eles sabiam que os Estados Unidos iria cegar completamente o comando e controle, ia interromper as comunicações, ia eliminar as lideranças. Então, a guerra vai sendo travada mais ou menos no automático. Eu vou me arriscar em falar um termo alemão aqui para você, né, William? Mas é inventado na Segunda Guerra Mundial. Auftragstaktik. Concedeu iniciativa ao subordinado. Foi assim que os alemães fizeram a Blitzkrieg. Depois os americanos chamaram isso de Mission Command. Aqui no Brasil, missão pela finalidade. O outro lado treinou, se preparou. O Irã não é um exército qualquer, né? Não dá para comparar o Irã com a Venezuela. E está reagindo. E está reagindo de modo a estender o conflito muito mais do que os americanos esperavam. Então, eles falharam sim na parte do planejamento político da operação. Você está se referindo a um conceito tático que, por exemplo, os israelenses copiaram com maestria, que é a delegação aos oficiais subordinados, inferiores, digamos assim. Fernando, deixa eu aproveitar a sua presença nos Estados Unidos e pedir a sua avaliação do seguinte. Como o Paulo vem dizendo, não está claro para nenhum de nós, eu não sei, você que está acompanhando a discussão aí de perto, estou realmente curioso de ver o que você pode contribuir. Você identifica, do ponto de vista político, alguma tentativa e qual seria de se ver uma saída para isso? William, me parece que agora tem uma discussão bastante explícita de se encontrar algo que diga que uma vitória foi alcançada. A gente teve momentos, né, que poderiam soar quase como performance, em que a vitória poderia ser dita, né, poderia ser expressada, seja com o assassinato do Ayatollah, seja com a destruição de bases importantes dentro do Irã. Agora, o que me parece nesse momento é que não há, né, de maneira muito clara, esse tipo de discussão.
Democratas, ao longo do dia de hoje, fizeram comentários de que Trump estaria perdido ou algo parecido. E agora um ponto que me parece muito claro, que o Paulo comentou antes, Vac, há uma conexão muito explícita entre Venezuela e o Irã. Não, obviamente, de uma relação entre os dois países, que até existia, mas a ideia de que a ação contra Maduro na Venezuela foi rápida, ela teve essa dimensão também de heroísmo, né, de uma entrada que foi lá, sequestrou e depois voltou. Então, há, de uma maneira bastante explícita, uma expectativa de que Trump imaginava que o Irã seria algo dentro desse tipo de configuração, de que teria uma movimentação rápida e de que logo se resolveria. Mas, para ser muito sincero, a discussão nesse momento é uma coisa um pouco perdida, ninguém tem muita certeza. As comissões que eu venho acompanhando são todas dentro dessa lógica de que não tem muito para onde ir. Agora, acho que um ponto que me parece essencial, que também foi debatido a partir da tarde de hoje, embaixador do Irã no Catar foi expulso, e eu diria que os discursos entre a Arábia Saudita, o Catar e até mesmo o Paquistão contra o Irã começaram a ficar um pouco mais complicados. O que eu quero dizer com isso, Vac? O que me parecia no primeiro momento uma guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, empregando ali bases da Arábia Saudita, do Catar, de alguma maneira começa agora a movimentar de forma mais explícita os países da região, né? Países que, a princípio, nem teriam tanta coisa a ver com essa história, como os Emirados Árabes Unidos foram atacados, né? Dubai foi atacado nesse contexto. Então, eu não gosto de fazer aposta, mas eu diria que ao longo dos próximos dias pode ser que a gente veja o Trump já começando a ensaiar uma dinâmica de, olha, vitória, ou a gente resolveu o que tinha para resolver. Agora, me parece que a situação com os países do Golfo, com a Arábia Saudita e com o Catar, principalmente, não vai esfriar tão cedo. Então, pode ser que seja uma crise que tenhamos uma certa retirada norte-americana de maneira mais imediata ao longo dos próximos dias, mas a coisa complique aí com os vizinhos ao longo das próximas semanas. E aí, qualquer tentativa de previsão, ela, né, não tem a menor possibilidade, né? A coisa vai complicando ainda mais.